Salve pessoal, voltando aqui mais uma vez com o canal, né? Hoje eu vou fazendo um vídeo um pouco mais diferenciado, fazer uma recomendação de um manhwa, né? Que é um mangá coreano, né? Titulado Villain to Kill. Não sei direito como é que é a tradução, acho que é o vilão a ser morto, uma coisa assim, né? Tem esse mangá para ler em alguns sites brasileiros, bem poucos. São poucos que estão traduzindo, e tem também para ler na gringa, né? Em sites em inglês, em outros idiomas. Infelizmente nunca saiu aqui o livro físico em português, né? Em inglês também não sei nem se tem em inglês. Tem em alemão, francês também, se não me engano, tem. E coreano, né? E vou fazer um breve resumo de algumas coisas que eu li, mandar um pouco, né, de spoilers aqui. Eu vou falar um pouco dos personagens, enfim. A história gira-se em torno de um rapaz chamado Cassian Lee. Ele trabalha como herói no mundo, e nesse mundo existe heróis e vilões. Só que você não é, se você não escolhe ser um herói ou um vilão por vontade própria, né? Ou tipo assim, como se fosse o destino cai sobre você e você é predeterminado a ser um herói ou um vilão. Claro, também depende de como a pessoa nasce, depende dos sentimentos que ela tem antes dela se tornar um herói ou um vilão, enfim. Os heróis são denominados Psykers e os vilões são denominados vilões mesmo. Aí nesse mundo tem esse rapaz, né, que era um Psyche, um herói, só que ele acaba, por algum motivo que até agora na história não é totalmente conhecido, ele acaba sendo traído e acaba sendo morto por colegas Psykers, né? Só que ele acaba um amigo dele acaba empunhando para ele uma espécie de medalhão com poderes mágicos, e o corpo dele acaba transmigrando para o corpo de um adolescente chamado Wang alguma coisa, Wang Wu, e esse adolescente que acabou morrendo acabou ficando com o espírito do Cassian. Aí ele acaba tendo inicialmente uma vida de um adolescente normal, até descobrir que ele virou vilão, né? O antigo Psyker virou um vilão. Aí inicia a vida dele, né, como vilão. Inicialmente ele acaba tendo algumas ações como ele ajuda pessoas que estavam na mão de outros vilões e acaba arrumando treta com outros vilões, enfim. Isso acaba gerando burburinho, né, na cidade. Até que ele conhece um personagem chamado Driver, né, que é o responsável, era o chefe da zona de vilões da região dele, que se chama Gadan, que na cidade de Seul, né, que é a capital lá da Coreia do Sul, existe vários lugares assim, denominados zonas de vilões, né, que são como se fosse bairros ou terrenos onde um vilão mais forte dominava e por aí vai, né? Vários vilões mais fortes dominavam, né? Enfim. No decorrer dessa história, ele acaba tendo confrontos com os vilões da zona de Gadan e acaba meio que se tornando líder, né? E o Driver vira como se fosse um fiel aliado dele, né? A Secla fiel. E a história vai decorrendo, né? Aí, no decorrer da história, ele briga com vários outros vilões de várias zonas diferentes e acaba até conquistando mais aliados, pessoas que eram de outras várias zonas acabam virando aliados deles, enfim, e por aí vai, né? E
Não sou muito bom pra contar a história, não. Essas coisas de resumo não é muito comigo, não. Vou tentando aqui, né? E aí, até que ele conhece o monarca de Winterbell, né? Que é uma pessoa chamada Monjinho, que na verdade esconde a aparência através de uma roupa e uma máscara, mas na verdade é uma mulher. Ele conhece essa pessoa e ele acaba tendo contato com ela. Nos contatos com ela acaba descobrindo que eles tinham o mesmo propósito, que era derrubar os monarcas malignos, né? Eles acabam meio que se ajudando assim para tentar atrapalhar os negócios de uma pessoa que se intitulava Rei do Dinheiro, né? Que era uma pessoa muito poderosa na região, que queria esmagar não só todas as várias zonas, manter como se fosse sob controle dele, também destruir os monarcas de Winterbell, né? O monarca de Winterbell, que era Morgin. Manter sob controle, enfim. Só que as histórias não... A história vai decorrendo, né? E aí vai tendo os confrontos, enfim, várias lutas. E pelo que eu li na história atual, o vilão, o Cassian, ele consegue derrotar o Rei do Dinheiro e ele desestabiliza toda a estrutura do mundo praticamente, né, que estava centrada, né, nesses 4 monarcas malignos. Como um dos monarcas foi derrotado, agora não se sabe o que vai surgir por pela frente, né? Se é uma guerra total entre o Cassian e os demais monarcas, ou se os outros 3 monarcas vão aceitar ele como um monarca maligno, né? Aí é que tá pra acontecer na história aí pra frente, né? Os demais capítulos eu ainda não li. Bom, é isso. Um resumo assim bem por cima mesmo. Tem muitas coisas aqui que eu não detalhei, tipo, tem um pré-romance aí também que tá surgindo aí na história, aí bem assim, bem ríspido ainda, rústico ainda, entre o protagonista e mais umas 2 pessoas lá. Mas quem lê a história aí vai saber, quem for curioso e ler a história aí vai entender, né? Tem cenas desengraçadas na história também, de comédia, mas não uma história bem shonen de lutas, essas coisas todas, protagonistas fodões, enfim. Mas tem cenas de comédia também. Enfim, eu recomendo, uma história muito boa. Eu gostaria muito que essa história virasse um anime, né? Tem tantas histórias aí meia boca e medianas assim que viram anime. Eu gostaria que essa eu acho muito boa e virasse um anime, né? Enfim, mas é a opinião minha, né? Gostaria até que saísse em português, algum editor aí, ou até mesmo algum filho de Deus aí que faz mangá artesanal não fizesse pra nós, né? Vou tentar até conversar com os caras aí. Enfim. Bom, é isso. Agradecer quem ficou aí até agora. Fica com Deus, com o diabo. Acreditar, até mais.